Olá pessoal, bom dia. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os Estados Unidos, né, para a gente entender algumas coisas. Vamos caracterizar os Estados Unidos como potência econômica, militar e política do planeta, né? E não esquecendo de dizer também que os Estados Unidos é um grande líder da geopolítica mundial. Aí nós temos o símbolo, né? Que é a águia no centro. E aí é o símbolo muito representativo para os americanos, tá? A questão do patriotismo para os americanos é de extrema importância. Vocês têm que observar que todo filme americano aparece a bandeira dos Estados Unidos em várias cenas, né? Isso caracteriza o patriotismo, né? O positivismo existente nos Estados Unidos. Aí nós temos as divisões, né? Eu não vou perder muito tempo falando disso, que a gente tem muita coisa para falar. Não, na verdade, o vídeo teria que ter 2 horas e vocês não vão conseguir assistir isso durante esse tempo todo. Mas aí tô deixando a imagem pausada para que vocês visualizem bem, tá? Né? Aí outra parte geográfica, né? Canadá, dos Estados Unidos, Alasca, Groenlândia, México, tudo aí nesse slide. Bom, em se tratando de aspectos gerais, os Estados Unidos é um país localizado no continente americano, mais precisamente na América do Norte. O nome desse país também é expresso a partir das siglas USA, USO e UA, tá? A gente fala que é USA, US e EUA, né? Os Estados Unidos são divididos em 50 estados. O território dos Estados Unidos limita-se ao norte com o Canadá, ao sul com o México, a oeste com o Oceano Pacífico e a leste com o Oceano Atlântico, tá? O país é o terceiro mais populoso do mundo, superando somente a China, que é 1,3 bilhão, e a Índia, que é 1,1 bilhão. A população estadunidense é aproximadamente 314,4 milhões de habitantes, tá? Distribuídos aí entre os maiores países do mundo. Ainda um mapa para vocês visualizarem, né, melhor essa divisão dos estados. Como é que se deu a formação dos Estados Unidos? Antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias, controlada pela metrópole, que era a Inglaterra, né, que era a grande potência econômica pela acumulação primitiva de capital, por todo o processo de grandes navegações e revolução industrial, perdão. E dentro desse contexto histórico, durante o século XVIII, os ingleses usavam essas colônias para obter lucros e recursos minerais, né, não disponíveis na Europa, ou seja, iam buscar recursos fora. Era também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e as taxas cobradas pelos colonos norte-americanos, tá? Aí a gente tem as colônias do norte e as colônias do sul trabalhando nesse processo de independência e matéria-prima. Como é que funcionou a colonização dos Estados Unidos? O processo é muito diferente do processo que a gente tem em mente como processo de colonização aqui no Brasil, tá? É importante que a gente conheça um pouco sobre essa colonização, porque os ingleses começaram a colonizar a região no século XVII. E aí a colônia recebeu dois tipos de diferença, dois tipos de colonização com diferenças acentuadas,
tá? Aí tem as 13 colônias estabelecidas em seu território, se encontram e simbolizam nas 13 listas de sua bandeira oficial, enquanto que as estrelas representam os 50 estados. Para quem não sabe o porquê da organização da bandeira norte-americana, tá aí a explicação. Como é que funcionavam as colônias do norte? A região foi colonizada por protestantes europeus, principalmente ingleses, que fugiam das perseguições religiosas. Chegaram na América do Norte com o objetivo de transformar a região num próspero lugar para a habitação de suas famílias. Também chamada de Nova Inglaterra, a região sofreu uma colonização com as seguintes características: mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o consumo de mercado interno. E as colônias do Sul, que eram Virgínia, Carolina do Norte e do Sul e Geórgia, sofreram uma colonização relacionada à produção agrícola. Eram exploradas pela Inglaterra e tinham que seguir um pacto colonial. Eram baseadas no latifúndio, mão de obra escrava, produção para exportação para a metrópole e a monocultura. Ou seja, como é que a gente pode caracterizar esse processo colonial? Nós temos as colônias do norte, voltadas, sua produção voltada para o comércio, e as colônias do sul, baseadas na mão de obra, no latifúndio, na produção escrava, na exportação, né? Nessa produção para a exportação, a mão de obra era escrava, e nós temos também a monocultura, ou seja, norte comercial, sul latifundiário, né? Aí nós temos a divisão dessas colônias. E depois, no século XVIII, havia um sentimento nacional que unisse as 13 colônias. Um sentimento anti-britânico, que o interesse ou desinteresse pela independência estavam relacionados ao tipo de atividade econômica realizada em cada região. Inicialmente, os latifundiários e comerciantes das colônias do sul não estavam interessados em se separar da Inglaterra, pois os comerciantes ingleses compravam toda a sua produção agrícola. E nisso surgiu, né, uma resistência à independência, porque a elite agrária sulista apoiou o movimento quando percebeu que a nova política inglesa poderia, de fato, prejudicar os interesses econômicos, tá? Já os colonos do norte foram os primeiros a propor uma ruptura com a metrópole, formando então sociedades secretas, estabelecendo um grande e eficiente uma rede de comunicação responsável pela divulgação dos ideais de liberdade. O movimento de independência dos Estados Unidos inaugurou a falência do regime colonial da América. Isso influenciou no crescimento da Revolução Histórica Ocidental, conhecida como a Revolução Francesa. E a organização desse processo político acontecendo, né? E a Guerra de Independência durou até 1781, liderada por George Washington. A França, a Espanha e a Holanda apoiaram os colonos, e a vitória decisiva com a Inglaterra ofereceu em Yorktown, na Virgínia. E somente em 1783, entretanto, a Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias do norte. E, finalmente, em 1787, ficou pronta a Constituição que definiu o regime republicano dos Estados Unidos.